Olá, realiteiros! Voltei e hoje nós vamos falar sobre o reality Ilha Record do dia 25/8/2021, mais conhecido como ontem, quarta-feira. Então vamos lá. O dia amanhece porque no programa de terça terminou com eles indo dormir, tanto no exílio como lá na casa, na ilha. Terminou com todos indo dormir e aí amanheceu. Amanheceu, aí o Disney foi fazer lá um misto. Fez um misto todo destruído, todo horrível. Ficou o pão grudado, né, na misteira, ele tentando tirar um presunto. O Disney é péssimo na cozinha, não sabe nem fazer um misto. E aí no exílio vai pro exílio, o exílio acorda. O Matheus dá uma zoada no Thomas, né? Porque o Matheus tá contra o Thomas, só zoando ele, só contra ele, jogando piada, falando isso, falando aquilo, né? E aí o Matheus dá uma zoadinha no Thomas. Aí volta pro Diney fazendo misto, tentando arrancar, né, da misteira, tentando arrancar o pão, arrancar o presunto. Aí bota uma musiquinha alegre, o Diney fala sobre o misto, né? Não sabe fazer, não consegue nem fazer o misto, é péssimo na cozinha. Aí depois as outras pessoas vão acordando, né? A Laura levanta, a Nádia levanta. Aí a Nádia fala sobre umas frutas, e tinha muita fruta lá no exílio, e lá na casa, né? E tinha chegado muitas frutas. Aí o Pyong e a Antonella se abraçam, estão abraçados. E o exílio vai ver TV, né? Vai lá pra salinha da TV pra ver o pessoal que tá lá no exílio. A Nadia e a Antonella vão pegar sol, estão na área externa da casa pra pegar sol. Elas ficam zoando, né? Elas falam bom dia, que time você tá? E grupo você tá e tal, zoando, né, uma com a outra. Aí a Nádia diz que tá no onde ela sempre foi, né, na aliança dela, ela não vai desfazer a amizade, porque o outro grupo tá mais forte. Ela não foi falsa e não vai ser agora, ela vai ser falsa. E em não gostar, toma chá de Gillette. Ela ainda, em não gostar, toma chá de Gillette. Não sei, é chá de Gillette. E aí ela faz isso. Bem, não vai ser falsa. Aí no exílio eles assistem, né? E realmente ninguém é ela lá, né? O grupo. Não, ela passa para outro grupo, ela continue lá no grupo do Pyong e da Antonella. Aí a Nádia fala, elas primeiro falam que o Pyong tá mal, tá pensativo, tá abatido, porque os planos dele deram errado, né? Ele ficou falando de checkmate, fez checkmate, mas se deu mal, não aconteceu checkmate nenhum, porque o pessoal voltou, então ele não conseguiu fazer o que ele queria. Aí elas falam que o Pyong tá mal, aí a Nádia fala que ela vai ser indicada direto pela Mirella por causa das brigas e tudo mais. A Claudinho fala que a Nádia tinha que ser chamada perdida na ilha, porque ela sabe, ela não vai a Antonella e Pyong, e o pessoal em Antonella e Pyong por serem mais fortes e tal. Ela é, pra eles, né, a Nádia é a fichinha, a Antonella e Pyong. A Matheus diz que ela sempre fala que tá na reta, todo ciclo. A Nádia é dar uma de vítima, né? Fala que tá na reta. A Antonella e Nádia falam que vão botar ela, né? A Antonella com Pyong. A Antonella fala, eles já falaram que vai ser eles dois. Vai ser ela e Pyong. E não tem Nádia no assunto. A Nádia fala, eles são mentirosos, ela não acredita, vai ela, com o Pyong, a Antonella
tá de boa, né? A Antonella tá salva, a Antonella jogou a prova, né, no grupo e ganhou. Então, eles acham isso. E a Nádia acha isso, né? A Antonella diz, independente disso, eles estão em 3 e 2 deles vão, né? Tá em 3, Antonella, Pyong e Nádia. E quem vai é Nádia ou Antonella ou Pyong. 2 deles vão. Nem. Aí elas falam, e a Nádia fala, a Valesca não vai votar na Anne. E a Valesca tá fechada com eles, né? Um outro grupo. A Nádia diz que a Anne estava em câmera lenta, né? Desamarrando lá os sacos na prova. Ela estava muito lerda, muita câmera lenta. Ela ficou transtornada. A Nádia ficou transtornada vendo a Anne desamarrar os sacos em câmera lenta. A Nana fala, câmera vai pro exílio, a Nana fala, câmera lenta tava você, ficou 15 minutos para desamarrar um saco, porque realmente na hora da prova, né, no labirinto, a Nádia demorou muito para desamarrar o primeiro saco dela. Aí as duas falam, então, com saudade do Thomas, o Thomas voltasse. Aí o Thomas está no asilo assistindo, ele fala, nossa, falou mal de mim, né, Antonella? Eu saísse, agora tá com saudade. Aí a Antonella diz, né, imaginando, né, imagina se o Thomas voltasse agora. Aí o Thomas diz que vai e volta pro exílio, aí o Thomas diz, se eu voltar, Antonella, você vai se decepcionar comigo. Aí o Pyong chega, porque tá só as duas conversando. Aí o Pyong chega, pergunta se as duas estão bem. Elas falam que sim, que tá tudo certo. Aí o Pyong diz pra elas ficarem bem, mesmo se ele for embora. Ele tá contando uma eliminação dele, né? Se acontecer igual foi a eliminação do Claudinho, né? Teve a votação, aí ficou entre 3 para serem votados para ser eliminado direto, sem prova. Aí ele disse que se acontecesse isso, ele seria o mais votado, ele iria embora. E para elas ficarem firme e forte, né? Se ele for embora, as duas ficarem firme e forte. Aí ele disse, mas se tiver prova, e se ele for pra prova, ele vai voltar firme e forte também. Vai voltar chegando. A Antonella diz pro Pyong não desistir e ela vai salvar a vida dele. Ela diz, eu vou salvar sua vida, Pyong Lee. Sua vida está dependendo de Antonella. Eu não entendi como ela iria fazer isso. Ela iria persuadir pra irem na Nádia. Era o único jeito. Um dos 3 iam, né? Ou entregar a prova, né? Aí a Claudinho diz que a Antonella vai ser boba se entregar o prêmio pro Pyong. Ela tá quase entregando o prêmio pro Pyong, ela vai ser boba. Aí a Antonella diz que a ideia é o Pyong se salva pelo guardião. O guardião pode chegar com alguma coisa lá e salvar Pyong. Mas ele diz que o guardião só é ferrar com ele. E o Pyong diz que o guardião não pode fazer mais nada. Aí vai pro depoimento, o Pyong diz que o guardião não pode fazer mais nada de ruim pra eles e prejudique mais ainda eles, porque Antonella, Pyong e Nádia já estão, né, prejudicadíssimos. Aí a Antonella diz que tem carinho por Pyong. Aí eles se abraçam na cama, como sempre. Aí o Pyong vai pra depoimento e fala pra aproveitar os últimos minutos lá na casa com ela. Então, pode ser ele ir embora. Então, a Mirella, aí depois tem uma parte engraçada também. E o Diney tá sentadinho assim na bancada da cozinha. A Mirella manda ele descascar a batata.
Ele fala que não vai porque ele é segurança e segurança não faz nada. Mas ela pega as batatas do mesmo jeito e ensina ele. Aí ele desasca, mas desasca, né? Tudo troncha, tudo errado. Aí ele fala, né? Dá o depoimento falando da batata, ele não sabe. Aí ele termina a batata, ela vem com mais batata, dá mais batata pra ele. Aí ele no depoimento fala, se eu tivesse prova da batata, eu estaria eliminado. Ele não sabe, né? Aí depois vai pra uma cena de novo, Antonella, Nadia e Pyong. Aí tá Antonella e Nadia sentadas, o Pyong chega. Aí tá na hora de almoçar, tá perto de almoçar, né? Aí a Nadia diz que vai almoçar só a Bhat, porque não é a comida da Mirella. A Antonella diz que eles eram um trio, alegria. Agora tá um tripé estranho, né? Nadia, Pyong e ela, eles estavam em alegria, estavam felizes. Agora eles estão estranhos, estão tristes, esquisitos. Aí a Nadia diz, mas eu sou esquisita, eu já me acho esquisita. Aí chega a hora do almoço, o Dinei chama só o Pyong. Tá os três lá conversando, né? Nadia, Antonella e Pyong. O Dinei chama só o Pyong pra almoçar. Fala assim, Pyong, vem comer. Aí ele fala, o Pyong chama as duas, né? Vem, vamos lá comer. Aí elas dizem, não vamos, ele só chamou você, ele não chamou nós duas. Não vamos comer, só chamou você. Aí a Nadia diz, vai falar um Dinei, foi feio, né? Só chamou o Pyong na hora e ela tava lá. Aí falou, e veio, vou falar um Dinei. Aí o Pyong diz, e só ele foi chamado, eles estão com pena dele, porque ele vai pra prova e ele vai sair, né? Zoando, né? E com pena e com medo dele ir pra prova e voltar, então por isso só ele foi chamado. Aí a Nadia diz que só vai comer se foi o Dinei que fez, se tivesse sido a Mirella ela não iria comer. Aí o Pyong diz, foi a Laura. Isso eles ainda não tinham ido pra cozinha, ainda estavam sentados. E o Pyong tentando convencer a Nadia a comer. Foi a Laura que fez. Aí roda pro exílio. A Claudine diz que a Nádia é doida, ela faz essas coisas, essas crianças. Aí a Claudine ainda diz, e pior, vai ter gente que vai assistir e vai concordar com as coisas que a Nádia faz, com as doideiras dela. A Antonella e Pyong convencem a Nádia a comer, ela vai lá pra cozinha. Aí vai pro depoimento do Pyong e o Pyong fala, né? A Nádia tem um jeito dela, mas tem vezes ela se aborrece com pequenas coisas e eu tenho que me esforçar para ela não se aborrecer com pequenas coisas, para ela levar algumas coisas de boa. Aí a Naná vai depor sobre a Nádia e diz que ela deixa as coisas pesadas. Aí a Nádia entra na cozinha, tá a Laura lavando louça, fazendo alguma coisa, e ela pergunta se a Laura fez. Foi você que fez a comida? A Laura diz, eu só fiz a salada. O resto foi a Mirella, tudo quem fez foi a Mirella. Aí a Nádia fala, então só vou comer a salada. Olha, desnecessário, uma criancice, porque a Mirella sabe, ela tá ali, a Mirella sabe que é comida pra todo mundo, então a Mirella fez a comida pra ela. A Nádia tem umas coisas, sabe, de doida mesmo, umas criancices, umas coisas infantis. Eu não vou mentir, eu na fazenda torcia muito pra ela. Pra mim tava todo mundo contra ela, ela Ana Paula, não gostava. Mas depois, gente, agora nesse a ilha, dá pra perceber bem ela fazer a perseguida, faz a infantil, né? Tem umas bobeiras, deixa o ambiente pesado, tudo tudo é de maldade, pensa que tudo é de maldade, tudo os outros fazem de maldade com ela. Ela sempre tá na defensiva, ela acha que se você chegar nela e falar boa tarde,
pronto, a pessoa já tem raiva dela, a pessoa não gosta dela, ela tem um complexo e ela precisaria fazer uma terapiazinha, porque ela tem complexo, assim, de perseguida, de odiada. E é complicado. Eu conheço uma pessoa assim, sabe? E é complicado viver com uma pessoa assim. Aí, voltando, né? Ela disse que só vai comer uma salada e botar um ovo pra cozinhar. Aí a Laura pergunta, mas por que você só vai comer a salada porque eu fiz e não vai comer o resto porque a Mirella que fez? Ela disse, não, não é isso, eu tô com o estômago embrulhado. Aí a Mirella chora, aí depois vai pra parte de fora, a Nádia e da parte de fora a Mirella e Anne comendo. Aí a Mirella chora assim, né, uma lágrima. Aí a Mirella pergunta, a Anne pergunta por que a Mirella tá chorando. Aí a Mirella diz, por causa da Nádia, porque a Nádia não comeu a comida dela, ela faz a comida para todo mundo com amor. Aí a Mirella diz que não vai mais fazer a comida, então a Aldinei diz, não, você vai fazer, se você tiver que fazer a comida, você vai fazer. Quem quiser come, quem não quiser não come. Aí a Mirella volta atrás e fala, é isso mesmo, eu vou fazer a comida assim. Quem quiser come, quem não quiser não come. Aí a Anne diz, é isso, ela é desestabilizar a gente, não na pilha dela. Aí a Mirella diz que vai chorar escondida. E vai se fazer de forte agora, não vai mais chorar, não vai mais demonstrar fraqueza na asa, vai chorar escondida. Então. Aí vai pro exílio. Aí a Naná diz que a Nádia tem chance, ela enxerga que a Nádia tem chance de chegar na final, mas só de chegar na final. Chegando na final, ela não ganha. Ela não ganha. Aí a Naná diz que é desse o Pyong, é desse ordem, Antonella, Pyong e Laura. A Nádia, ela não é dessa, porque é difícil conviver com a Nádia, eu não sei porque a Laura. Ela disse a ordem de prioridade dela, Antonella, Pyong e Laura. Não sei o que a Laura fez pra Naná. Tudo bem, a Laura, como ela disse, ela faz a aliança por si. Ela viu que tava melhor pra ela ser do time do Pyong. Mas só até um certo limite. Depois que ela viu, né, e Pyong tava ultrapassando os limites do jogo, certas coisas, ela recuou e ficou sozinha. Não sei por que a Laura. Deve ser porque ela sabe que a Laura é forte. E não, Nádia é chata pra caramba. Imagina a Nádia ali num lugar pequenininho, no exílio. Aí o Thomas diz que não tem mais Thomas com eles, né? Com Antonella e Pyong. Ele não é mais ficar junto, né? Com Pyong, né? Com Antonella. Aí a Naná diz, você até pegou intimidade com a gente, tá conversando com a gente e tal. Mas se o Pyong viesse e você tiver que jogar com o Pyong, você vai jogar, porque o Pyong ainda é sua prioridade. Aí o Thomas vai pelo depoimento e fala que chegou lá meio deslocado no exílio, mas depois foi conversando com eles, ganhando confiança deles, se enturmando. Aí a Naná também diz que confiança se conquista, não vai depositar confiança no Thomas, mas confiança se conquista. A Naná diz que dá pra ver que o Pyong tá desesperado, tá sem estratégia nenhuma, não sabe o que fazer. Aí chega a parte da votação. Acabou, né? Tudo que aconteceu, o dia inteiro. Aí chegou a parte da votação, perto da votação, e começaram os trâmites para votação. Aí o guardião bota o poderzinho lá no exílio, o poderzinho desce e o Lucas pega. Aí o Lucas fala,
a estrela do Thomas pega ali e fala: atenção, Thomas, olha essas coisas e volte imediatamente pra vila. Aí todo mundo fica assim. Acho que deve ter sido alguma dinâmica deles lá que a gente não assistiu. Aí todo mundo assim. Aí eu. Mentira, é trollagem. Foi engraçado essa hora. E aí ele lê de verdade o poder, né? O poder é o seguinte: o poder para os exilados. Eles tinham duas opções para escolherem. O indicado pela comandante, né? Seria pela Mirella, poderia imunizar alguém. Ou dois, o mais votado poderia anular o voto de duas pessoas, de dois exploradores. Aí eles pensaram lá. Aí disseram, né? A indicada seria Antonella. Se a Antonella ganha esse poder, ela ia imunizar Pyong. E aí eles fizeram lá os votos. Aí eles falaram, né? E os três, né? Antonella, Nadia e Pyong iriam na Anne, porque a Anne era a única do grupo, né? E o grupo tinha perdido e a Antonella, né, sendo do outro grupo, poderia votar em qualquer pessoa. E a Anne teria 3 votos. E o Pyong, tudo dependeria da Valesca, porque o Pyong já teria voto da Mirella, da Anne, da Laura e do Dinei. E dependeria da Valesca. Se a Valesca votasse no Pyong, seria 5-3, o Pyong sendo mais votado. Anularia 2 votos, mas empataria do mesmo jeito. Empataria Anne com Pyong, a Mirella sendo capitão, desempataria, botaria Pyong. Então, assim, né, daria no mesmo. O Pyong iria de qualquer jeito. Mas eles falaram, tudo depende da Valesca. Vamos supor, eles ficaram meio assim se talvez Valesca votasse em Anne, porque, né, perderam, a Anne foi muito lenta na hora de desamarrar o saco. Depois a Valesca meio e Nádia simpatizaram nessa opinião e foi por culpa da Anne. Então eles ficaram assim, talvez a Valesca votasse na Anne. Aí se votasse seria o 4, né, o voto da Valesca seria 5-3, o voto da Valesca passaria e pra Anne ficaria 4-4. O Pyong anularia 2, seria 2-4, a Anne iria. Então eles, né, arriscariam no voto da Valesca. Aí tudo dependeria da Valesca. Se a Valesca votar junto, né, com a maioria da empate e daria tudo certo, né? O Pyong iria de qualquer jeito. Se a Valesca votasse na Anne, eles iam se ferrar, porque a Anne ia. O Pyong tiraria 2 votos dele, daí ficaria 2-4 e a Anne iria. Aí o Thomas dá o depoimento, diz que pela primeira vez o Guardião manda algo bom pro lado deles, né? O lado de Thomas, Antonella, Pyong e Nadia. Aí eles ficam pensando, tudo depende da Valesca. Aí a Naná diz então, eu preferia a opção 1 porque tudo bem. Mesmo que a Antonella imunizasse, sendo indicada, imunizasse Pyong, iria a Nadia, mas votada seria a Nadia. Mas, então não arriscaria, iriam dois de lá, 2 da aliança de qualquer jeito. Aí depois falaram, mas o Pyong fica mais uma semana garantida lá. E aí o Rod falou, eu prefiro arriscar na Valesca, apostar tudo no voto da Valesca. Aí decidiram pela opção 2 mesmo, apostando na Valesca, com fé e confiança na Valesquinha. Aí o Thomas disse que ia ver o Pyong chegar. Esse Pyong chegar, tem medo de não deixá-lo sozinho, né? Não iria conseguir deixar o Pyong sozinho lá. Mas todo mundo não gostava, ficarem bolados com ele, de ele ficar junto de Pyong, fazer uma recepção para Pyong. Mas com a Antonella seria diferente. Se a Antonella chegasse, deixaria ela sozinha, ele não ficaria junto dela. Aí o Pyong, antes da votação, né, ele se arrumando, o Pyong e a Antonella conversam.
O Pyong diz que eles dois precisam estar fortes para o Eder vier. Aí o Pyong diz que ele, se sair, ele vai pro exílio, mas vai voltar por outra repescagem. A Antonella diz que duvida que vai ter outra repescagem. O Pyong diz que vai ter sim. Aí começa a votação. Aí todos sentam lá, cada um lá na sua parte do seu time. Na votação a Sabrina diz que tudo pode mudar, como o anterior mostrou, né? E voltaram 3 pessoas. Então, aí a Sabrina pergunta, fala, o Mirella e o Diney, né? Eles ficaram muito tempo no exílio, eles voltaram. Aí a Sabrina pergunta se ela tá com saudade do exílio. A Mirella diz que tá com saudade dos amigos de lá do exílio, mas ela também tem amigos lá na vila. Na vila, ela era uma alvinha, mas voltou uma tubaroa, voltou mais forte, voltou jogando. Aí a Sabrina pergunta, vê o Pyong, diz que Pyong tá reto. Aí a Sabrina pergunta, Pyong, você tá reto? Por que você tá assim hoje? Aí ele diz que tá esperando uma visitinha do guardião. E o guardião sempre chega lá com surpresas. E ele diz que tá esperando a visitinha. Aí começa a votação de fato. A Mirella, como já esperado, sem surpresa pra ninguém, somente pra Nádia. A Mirella de Antonella, ele assistiu lá embaixo algumas coisas, não gostou do jogo dela, né, do jeito que ela joga. Então votaria na Antonella. E também por estratégia. Usando as estratégias dela lá, ela fez, então votaria em Antonella. A Nádia diz que não esperava, porque eles crucificaram tanto Thomas, falaram tanto do Thomas, mas estão fazendo igual. Eu esperava que ela fosse indicada por causa das brigas entre as duas não se gostam e tal. Aí a Mirella diz, né, até fala, eu até dei um mapa pra ela, porque ela jogou bem na prova, mas minha indicação é ela. Aí a Antonella se defende, a Sabrina pergunta se a Antonella fala, ela se defende, diz eles voltaram apontando o dedo na cara dela, e ela pediu pra casa perdão, mas ela já tinha pedido perdão pra todo mundo. Cada um joga seu jogo, mas ela já tava esperando aquela indicação. Aí, voltando a Nádia, disse que não esperava. E a Antonella, ela era da mesma equipe, ganhou. Aí a Nádia diz, então eu não esperava, eu achei que seria indicada, porque brigamos. Porque a Antonella era do mesmo time e ganhou, então eu acho que isso é estratégia. Aí o Diney, Nádia, é estratégia sim. E óbvio, era estratégia. Aí o Diney diz que viu tudo, sabe tudo, ainda não revelou tudo. Eles sabem de muita coisa sobre o jogo e ainda não revelou tudo. Aí a Nádia diz, Nádia não sabe de nada, a Mirella. Ou se faz que não sabe, né? Aí a Anne também fala da Nádia. A Nádia diz que tudo ela fala dos outros, ela fala na cara. A Mirella diz, e também você fala por trás, né? Porque eu assisti, eu ouvi você falando por trás. Aí chega a Mirella onde Antonella. A Sabrina revela o poder. É o poder e, né, o mais votado anularia voto de 2 pessoas. Vai escolher 2 pessoas, vai anular o voto e essas 2 pessoas vão dizer o voto bem alto em quem votou, né? Por exemplo, né, era o Pyong falou Diney, o Diney fala, eu votei no Pyong. Aí o Diney diz, bom, elas ficam meio assim, desesperadas, né? A Anne lerda. A Anne é mais devagar, não sei, assim. A Mirella e o Diney fala, gente, nada mudou, vamos
fazendo a mesma coisa. O Diney me impressionou, ele tá indo muito bem, tá jogando muito bem depois que ele voltou, né? Indo muito bem no jogo, ele teve essa sacada. Se não fosse ele ali falando, né, vamos manter, nada mudou. Elas iam acabar fazendo besteira, essas meninas. A Anne e a Nadia, a Anne e a Mirella, principalmente a Anne. Aí a Sabrina começa um Diney pra votar. Ela conversa com o Diney, aí o Diney estava lá embaixo, foi indicado pelo comandante do time dele, mas agora o comandante chamou ele de volta. Aí ele diz que vai votar pelos exilados, porque essa pessoa, né, o voto dele, disse que deu checkmate, mas não tinha dado checkmate nenhum, ele ia votar pelos exilados. Aí fala o nome deles, né? Menos do Thomas. Fala, Naná, Claudinho, Lucas, Matheus, essa é pra vocês. Aí vota. Aí chama a Anne. Aí a Sabrina pergunta se a Anne já se acertou com a equipe, né? Porque todo mundo viu. A equipe ficou boladona com a Anne. Aí o Lucas diz, aí vai pro Zília, Anne, é hora de você fazer uma média com a Valesca, né? Dar um agradinho pra Valesca. Aí a Anne diz, eu não tô... Aí volta pra